exalte ao Rei, move o som com sua adoração, celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria eu quero apresentar-me a você que agora me escuta. Eu sou o Padre Cássio da Paróquia Cristo Rei e possuo mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em Teologia Patrística e História da Teologia. Muitas pessoas, vários amigos, inclusive estudantes, alunos, ex-alunos, pediram que eu falasse um pouco sobre os padres da Igreja. Então nós vamos fazer uma série de catequeses mistagógicas e catequeses específicas. Primeiramente, quem são os padres da Igreja? Quando nós falamos padres da Igreja, nós temos uma tendência errônea a achar que padre da Igreja é o sacerdote. Não. Padre da Igreja são os pais da nossa fé. É a teologia do 1º século ao 8º século. Ora, quando nós saímos daqui, da comunidade dos evangelistas, logo depois da escrituração da Sagrada Escritura, a partir do século I, quando o cristianismo foi tomando forma e foi se espalhando pelo mundo, houve necessidade de criar uma doutrina. Então, os padres da Igreja são aqueles homens e também aquelas mulheres que guardaram o patrimônio da nossa fé. Vamos imaginar, meu irmão e minha irmã, do 1º ao 8º século, foi definido, por exemplo, a Trindade. Foi um padre da Igreja que muito trabalhou para isso, de maneira especial, Santo Agostinho. Ele escreveu uma obra intitulada A Trindade, que demorou 16 anos para ser redigida. E quando ele terminou a obra, ele disse mais ou menos assim: escrevi esta obra para os sábios, é para você, para que uma vez lendo e não compreendendo, cheguem ao conhecimento de Deus pela fé. Trindade. A Mariologia faz parte dos Santos Padres. A virgindade de Maria, o dogma da maternidade divina no concílio de Éfeso, no ano 431, a existência dos anjos, do purgatório. Então você vai perceber o nosso credo niceno-constantinopolitano. A nossa doutrina foi formada, foi efetivada, foi criada e estabelecida pelos padres da Igreja. A patrística. Para você ter uma ideia, só para responder a pergunta quem é Jesus, nós tivemos do 1º ao 8º século 16 heresias. O que é heresia? Um modo errado, um modo diferente de ensinar. Por exemplo, alguns pensavam que Jesus era só divino, outros afirmavam que ele era só humano, outros diziam que em Jesus havia duas personalidades, ele era duas pessoas. Outros achavam que existia um subordinacionismo. Esse subordinacionismo é de Tertuliano, de Orígenes e de Novaciano. Outros vão criar a heresia, dizendo que em Jesus tem apenas uma vontade, a vontade de salvar. Outros vão criar diversos modos de pensar de uma maneira errônea. Os padres da Igreja são aqueles que nos dão também a exegese. Os padres da Igreja foram os primeiros a fazer os comentários sobre os textos do Antigo Testamento. Os padres da Igreja nos deram a liturgia, nos deram a moral, nos deram as catequeses, falaram ricamente sobre os sacramentos. Então é impossível fazer teologia sem conhecer os santos padres. Agora, a classificação. Eles são divididos por ordem. Existem os padres apostólicos, os padres apologetas e os padres do deserto.
Os padres apostólicos são aqueles que estão próximos de Jesus, próximo dos apóstolos, próximo do Evangelho. Podemos trazer aqui alguns deles, só para elucidar. Podemos pensar naqueles padres que repartiam o pão, que dividiam tudo o que tinham, como está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Havia naquele momento um grande cultivo pelo martírio, não havia uma doutrina específica ainda. Então, a teologia do martírio nasce com os padres apostólicos. E nós vamos perceber que naquela oração eucarística primeira, que diz assim, Lino, Cleto, Clemente, Cornélio, Cipriano, ali estão alguns padres da igreja, padres apostólicos. Os padres apologéticos, o próprio nome diz, são aqueles que fizeram uma apologia, uma defesa da nossa fé. Aí Santo Ambrósio, que trabalhou o Espírito Santo, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Jerônimo, São Gregório de Nícia. E os padres do deserto, aqueles que num determinado momento, quando no ano 313 o imperador Constantino assinou o Edito de Milão e deu uma liberdade de culto a todas as religiões do império, um determinado grupo de padres vai dizer uma frase muito interessante. Vamos procurar Deus, porque agora a igreja fez um pacto com o Estado e igreja são a mesma coisa, e este grupo começou a questionar. Precisamos encontrar novamente Deus e vão para o deserto. E no deserto nasce aí a vida cenobítica, nascem os mosteiros, a vida eremítica que precede a tudo isso, e vai nascer aí a orientação espiritual, a direção espiritual. Um dos grandes padres do deserto foi São Bento, que é muito conhecido entre nós. Então, assim, nós classificamos os padres entre padres apostólicos, padres apologetas e padres do deserto. Vai ser muito interessante, cada final de semana, trazer aqui a continuação. No nosso próximo encontro, nós queremos trabalhar aqui a grandeza dos padres apostólicos e a sua contribuição para a doutrina, para aquilo que nós acreditamos hoje. Que o Senhor possa te abençoar hoje e sempre, você que nos acompanha neste canal. Por favor, não se esqueça, precisamos da sua ajuda. Curta o vídeo, ative o sininho para receber aí as notificações e se inscreva no nosso canal. Obrigado. E aos alunos do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, da Faculdade de Teologia, do curso de Teologia, fica aí um convite. Nos acompanhem também, porque nós teremos aqui, nesses vídeos, um verdadeiro estudo sobre a patrologia. E quero agradecer a Valéria Lopes, o Elias, o Alisson, o Marcos, o Maicon e também o Jadaí, que é seminarista, o Ionivaldo. Queremos agradecer ao Márcio da Silva Nunes e o Diego Adriano Ricardo, que já está aí fazendo os seus trabalhos de patrística e trazendo para a gente ler. O tema que eles trabalharam foi a mulher no período patrístico. Em breve nós vamos trabalhar esse tema. Muito obrigado.